O corpo humano, naturalmente, é uma coleção de moléculas como acabamos de ver. E embora uma criatura muito diminuta, assim como o vírus, nos visse como uma coleção de moléculas, temos de encarar o ser humano agora como uma coleção de substâncias químicas também. Um ser humano consiste de muitas substâncias químicas. O corpo humano também consiste de água, principalmente. Se você julgar que isso contradiz qualquer coisa na lição anterior, lembre-se de que a água consiste de molécula. E é fato sabido que se pudéssemos ensinar um vírus a falar, ele certamente nos diria que estava vendo moléculas de água em movimento uma ao redor da outra, como pedrinhas em uma praia. Uma criatura ainda menor diria que as moléculas de ar fazem-nos pensar na orla marítima, mas estamos mais interessados agora na química do corpo. Quem for a uma loja e comprar uma pilha elétrica para a lanterna, receberá um recipiente com estojo de zinco e um eletrodo de carbono no centro, um pedaço de carbono com grossura de um lápis aproximadamente, e uma coleção de substâncias químicas acondicionadas sob pressão entre o estojo externo de zinco e o bastão central de carbono. Tudo aquilo se acha bastante úmido por dentro, por fora naturalmente está seco. Colocamos essa pilha em uma lanterna e quando acionamos o botão obtemos luz. Você sabe por quê? Sob certas condições, os metais, o carbono e as substâncias químicas reagem juntas, quimicamente, a fim de produzirem algo que chamamos de eletricidade. Esse recipiente de zinco, com suas substâncias químicas e bastão de carbono, gera eletricidade, mas não existe eletricidade dentro da pilha de lanterna. Ela é, ao invés disso, uma coleção de substâncias químicas prontas a executar seu trabalho sob certas condições. Muitas pessoas já ouviram dizer que embarcações e navios de todos os tipos geram eletricidade, pelo simples fato de estarem na água salgada. Como exemplo, sob certas condições, uma embarcação que esteja até mesmo parada e ociosa no mar pode gerar uma corrente elétrica entre as chapas adjacentes de metais diferentes. Infelizmente, se um navio tiver, por exemplo, um fundo de cobre ligado a uma estrutura superior de ferro, a menos que se tomem providências especiais, a eletrólise, geração de corrente elétrica, corroeria toda a junção entre as duas chapas de metal diferente, isto é, o cobre e o ferro. Isso nunca acontece como é natural, pois pode ser evitado mediante o emprego do que se chama de ânodo sacrificial. Um pedaço de metal com zinco de alumínio ou magnésio é positivo comparado a outros metais comuns como cobre ou bronze. Este último, como veremos, é utilizado com frequência na fabricação das hélices dos navios. Pois bem, se a ânodo sacrificial for adaptada ao navio ou embarcação em algumas partes abaixo da linha de flutuação e ligada a outras partes submersas de metal, será corroído e desaparecerá e impedirá que o casco do navio ou hélice se corroam. Quando esse pedaço de metal é corroído, vê-se substituí-lo. Trata-se apenas de um serviço comum de manutenção dos navios. É mencionado o fato para dar ao leitor uma ideia de como a eletricidade pode ser gerada, e o é dos modos mais incomuns. O cérebro gera eletricidade própria. Dentro do corpo humano existe vestígio de metais, até mesmo de metais como o zinco, e naturalmente devemos lembrar-nos de que o corpo humano tem por base as moléculas de carbono. Existe muita água em um corpo e vestígios de substâncias químicas tais como magnésio, potássio, etc. Estes se combinam para formar uma corrente elétrica, diminuta, mas que pode ser percebida e medida e grafada. Uma pessoa mentalmente doente pode, mediante o uso de certo instrumento, ter registrado suas ondas cerebrais. Diversos eletrodos são colocados em sua cabeça e pequenas canetas passam a funcionar sobre uma tinta de papel. Quando o paciente pensa em certas coisas, a caneta traça quadros, linhas salientadas, que podem ser interpretadas como indicações de tipos de doença de que o paciente padece.
Instrumentos assim são de um uso comum em todos os hospitais para doentes mentais. O cérebro, naturalmente, é uma forma de estação receptora de mensagens transmitidas pelo eu maior. E o cérebro humano, por sua vez, pode transmitir-se mensagens tais como as lições que aprendemos, as experiências pelas quais passamos, etc., ao eu maior. Essas mensagens são levadas por meio do cordão de prata, uma massa de moléculas em alta velocidade que vibram e giram em faixa extremamente divergente de frequência e liga ao corpo humano ao eu maior humano. Todos nós conhecemos alguém que é o tipo baixo de sujeito. Algo do nosso conhecimento metafísico vem a ter ao uso comum de modo bastante parecido àquele pelo qual dizemos que criatura está em um estado de espírito negro. É tudo uma questão de vibração, tudo uma questão do que o corpo transmite pelo cordão de prata ao eu maior e o que este manda de volta pelo nosso cordão de prata ao corpo. Muitas pessoas não conseguem compreender sua incapacidade de entrar conscientemente em contato com o seu eu maior. Trata-se de coisa bastante difícil para quem não tenha preparo prolongado. Suponhamos que estamos na América do Sul e queremos falar por telefone com alguém da Rússia, talvez da Sibéria. Em primeiro lugar, temos que verificar se existe uma linha telefônica para lá. Depois, levar em consideração a diferença no tempo entre os dois países. Em seguida, será preciso verificar se a pessoa com quem queremos falar pode ser chamada e conseguirá falar em nossa língua. E depois de tudo isso, teremos que ver se as autoridades permitirão essa conversa telefônica. É muito melhor, nessa etapa de evolução, não darmos atenção demasiada às tentativas de entrar em contato consciente com nosso eu maior. Porque nenhum curso, nenhuma informação conseguirá transmitir em poucas páginas escritas o que requeriria talvez 10 anos de prática. A maioria das pessoas espera coisas em demasia, espera que, tendo lido um livro, possa imediatamente fazer tudo o que os mestres fazem, e os mestres podem ter estudado toda a vida e por muitas vidas antes dessa. Leia esse curso, estude, pense nele, e se abrir o seu espírito, o esclarecimento poderá lhe ser concedido. Soubemos de muitos casos nos quais as pessoas, na maioria mulheres, receberam certas informações e passaram a poder realmente ver o etérico, ou a aura, ou o cordão de prata. Temos um número grande de casos assim, a fortalecer nossa assertiva de que também você poderá fazê-lo, e se permitir a si próprio acreditar.